Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política. Eu sou Pedro Grossi, estou acompanhado do Hermano Chiodi, meu colega da editoria de política de O Tempo. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que propõe a gratuidade do transporte coletivo na capital. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o economista André Veloso e com o arquiteto e urbanista Roberto Andrés, que participaram da elaboração desse projeto. Primeira pergunta para os dois, já de cara, assim, como que esse projeto de tarifa zero melhora o transporte público de Belo Horizonte? Belo Horizonte tem hoje um dos piores sistemas de transporte público do Brasil. Já teve essa classificação por órgãos independentes. É a capital com mais carros por habitantes. E a gente tem uma tarifa de R$ 5,75, que é a terceira mais cara do Brasil. Então, hoje o sistema é uma tragédia, né? Todo mundo fugindo do ônibus. E esse projeto da tarifa zero, ele melhora em vários sentidos. Ele cria um financiamento mais justo, mais distribuído pela sociedade. E ele aumenta a oferta de ônibus, porque ele aumenta a previsão orçamentária. Então, a gente vai ter mais linhas, mais horários e possibilidade de ter mais qualidade. Para a população é trocar o péssimo que existe hoje por um sistema que tem funcionado muito bem em mais de 138 cidades no Brasil. E não é uma experiência, né? Você falou mais de 138 cidades no Brasil e avançando, né? A gente tem acompanhado esse assunto há algum tempo já. Várias cidades, a cada dia uma nova cidade. Agora, Belo Horizonte é talvez a maior delas discutindo uma gratuidade ampla, né? E quais seriam os impactos, assim? Já foi testado? O que vocês preveem de problemas ou de vantagens num movimento desse de tarifa zero numa cidade do tamanho de Belo Horizonte? Olha, Belo Horizonte seria vanguarda e exemplo não só para o Brasil, mas como para o mundo, né? A gente está pensando aí um sistema que atende mais de 1 milhão de passageiros por dia, né? Então, a gente realmente teria um desafio do aumento da oferta e do porte de Belo Horizonte, mas a gente tem certeza que a cidade ela já teve experiências de vanguarda política em outros momentos, nos últimos 30 anos, né? A gente que inaugurou restaurante popular, orçamento participativo, existe um acúmulo, né, da sociedade civil, tanto que quem está apresentando é a sociedade civil, e a gente acha que isso pode tornar o controle popular do transporte, o controle social do transporte muito mais efetivo em relação ao que é hoje. De onde que viriam os recursos para financiar esse sistema? Como que ele funciona hoje, como que ele é mantido? E qual que é a alteração que é proposta? Olha, a proposta principal é substituir o Vale Transporte por uma forma de financiamento mais justa dos empregadores da cidade, né? Hoje a gente tem 700 milhões de reais gastos todos os anos pela prefeitura com subsídio, é o terceiro maior gasto do orçamento público, só está atrás de saúde e educação. A gente tem a maior, né, terceira maior tarifa do Brasil, 5,75, que corresponde só a 25% do orçamento. E 33% do restante financiamento é feito por Vale Transporte. A proposta é uma taxa de disponibilidade do transporte público no valor de R$ 185 por mês por empregado, o que é menos do que se gasta hoje com Vale Transporte, na maioria das empresas, mas o principal é que as empresas com até 9 empregados estariam isentas. Então, de cara, são 80% dos estabelecimentos da cidade que estariam isentos de pagar. E os estabelecimentos entre 10 e 70, 80 empregados, com certeza saem no verde, né? O que seria redistribuído é principalmente o setor público. Hoje, por exemplo, a UFMG tem 7 mil funcionários, 3 mil professores, 4 mil técnicos administrativos e não paga R$1 de Vale Transporte. Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado, são órgãos que têm funcionários que recebem bem, mas não recebem Vale Transporte. E a lógica é justamente essa: distribuir por salários maiores o financiamento. A gratuidade, a princípio, a gente imagina que ela vai aumentar a demanda pelo transporte público. Mais pessoas vão usar e isso vai demandar mais horário de ônibus, mais linhas de ônibus. Isso não forçaria que essa conta seja refeita, por exemplo? Mas ela já está refeita no projeto, né? Hoje o sistema custa 1,8 bilhão, né? E a gente considera ali 20% de aumento de oferta. Então, cairia ali 2,1, 2,16 bilhões. E aí permitiria com a taxa, né, algum subsídio da prefeitura, mas um subsídio bem menor do que é hoje. Que hoje a prefeitura pôs 700 milhões ano passado, parece que vai pôr 800 milhões esse ano, para financiar esse sistema que está aí.
Então você pergunta para a população de BH quem está satisfeito que a prefeitura está gastando 800 milhões de reais para repassar para as empresas de ônibus, sem transparência, para financiar esse sistema horroroso que a gente ainda tem na cidade. Ainda vai ter um reajuste, hoje. Provavelmente, né? Com reajuste de tarifa, possivelmente, no ano que vem o prefeito, inclusive, precisa responder à população se ele vai reajustar a tarifa ou não. E no sistema da tarifa zero, a taxa de transporte público ela permite arrecadar ali cerca de 2 bilhões, talvez com a inadimplência um pouquinho menos, mas aí o complemento disso, para chegar em 2,16 com aumento de oferta, pode vir do subsídio, um subsídio da prefeitura que vai ser de 300, 400 milhões, quer dizer, um valor muito menor do que é hoje. Mas vocês têm feito esse debate, a gente acompanha, né? Acompanhamos até um debate internacional, né? Porque não é só o Brasil que está discutindo isso, né? Não é só Belo Horizonte, esse é um assunto do mundo, né? O problema de mobilidade é um problema de todos os grandes países, grandes cidades. Mas como é que os empresários têm participado? Porque, inegavelmente, o que a gente escuta quando vai tratar disso é quem vai pagar a conta? Como é que os empresários têm sido tratados essa questão dessa tarifa específica com eles, que alguns até não pagam, né? Como vocês mesmos disseram, vale transporte, porque tem ali a relação ali com o salário dos funcionários. Como é que está sendo tratado isso? Olha, irmão, eu tenho participado de muita reunião com o empresariado e tem sido muito interessante. Muitas vezes eu chego, eles estão contra, quando eu saio, eles estão a favor. Porque as pessoas percebem que o sistema atual é muito ruim. Eu conheço dono de restaurante na região leste de BH que gasta R$450 por funcionário de vale transporte, porque o funcionário pega 2 ônibus e são 28 dias por mês, né? Então isso dá aí 450, aí fica 450 o total, ele debita 100 e poucos do salário do funcionário e gasta mais de 350. Então, quando você explica o projeto, tira essas fake news, que inclusive, infelizmente, o prefeito tem espalhado, e coloca de fato a coisa em pratos limpos, olhando assim. Semana passada a gente teve reunião com donos de supermercados muito grandes, que no início eles estavam completamente ressabiados e ao final eles entenderam e falaram, não, eu acho que vai ficar até mais barato para mim. Eu falei, pois é, agora você tem que se declarar a favor do projeto, porque né, tem muita gente aí espalhando que vocês estão contra. Então a gente já tem a favor do projeto a Abrazel, né, que é a Associação de Bares e Restaurantes, que é a maior associação, né, da cidade, na verdade. E vários empreendedores independentes, né, o pessoal da Festa da Luz, empreendedores como Gustavo Ziller, a gente tem nomes de peso, né, da Casa Salles, o comércio mais antigo de BH, estão a favor do projeto, a gente tem nome de peso e a gente tem dialogado com todo o empresariado. E quanto mais o empresariado conhece o projeto, eles ficam a favor. Bom, essa é uma luta já de mais de 10 anos do movimento Tarifa Zero. E eu queria entender por que agora, em 2025, foi identificado que é o momento em que ele pode ser aprovado. O que a gente enxerga na política de hoje que existe uma brecha para essa proposta avançar? Olha, eu acho que primeiro é o acúmulo dos movimentos sociais, ativistas, pesquisadores, a nível nacional, né? A gente criou uma coalizão que estuda, debate e atua sobre o tema. Então isso traz uma experiência, uma maturidade que é importante nesse momento. Além disso, a gente tem o próprio colapso do transporte público no Brasil, em todas as cidades do Brasil, principalmente nas maiores, e todos estão pedindo por uma solução. Ou seja, a gente precisa de uma solução estrutural sobre o financiamento do sistema. E isso a gente vê que prefeitos de direita, de centro, de esquerda, todos eles estão buscando fazer esse debate, né? O MDB defende isso a nível nacional, o PT também. Então a gente está aí com uma demanda que é muito clara e uma solução estrutural urgente acumulada por movimentos sociais. André, você apresentou uma vez, eu tive a oportunidade de ver, um estudo sobre a construção do transporte coletivo em Belo Horizonte, desde lá dos primórdios até hoje, né? E aí, como é que foi esse processo de chegar onde estamos? Vocês classificaram, né? Estamos no caos. E a década de 90 foi a virada ali, o início dos anos 2000, desse caos completo. Como é que nós chegamos e por quê? Por que hoje as pessoas preferem o carro do que o ônibus? Isso é engraçado, é uma tese de doutorado que eu defendi, o Roberto inclusive estava na banca. A principal razão é a tarifa. Estruturar a tarifa de ônibus como um elemento principal do financiamento do transporte coletivo. Isso fez o que a gente chama do círculo vicioso da tarifa, que é
toda vez que você perde, a tarifa ela é o rateio do custo do sistema pelo número de passageiros pagantes. Então, toda vez que você perde passageiros, você tem que aumentar a tarifa. Isso significa que menos pessoas vão pegar porque não tem dinheiro para pagar ou porque vão optar por outros modos de transporte, e esses outros modos de transporte, principalmente carros e motos, vão entrar nas ruas e vão aumentar o custo do transporte coletivo e diminuir o tempo de viagem, aumentar o tempo de viagem. Então, a gente tem... E aí, sucessivamente, a tarifa tem que aumentar de novo. E a gente teve gestores que foram formados, né, na lógica da tarifa, empresários que foram formados nessa lógica que não conseguiram sair desse vício, né, desse fetiche. E aí a gente está justamente tentando tirar esse elemento que já está totalmente podre, desgastado, e tentando trazer para uma nova forma de financiamento. Seria assim, mudar um ciclo, assim. As pessoas... Quanto mais elas procuraram o transporte individual, mais caro ficou a tarifa do transporte público e mais tumultuado virou o trânsito. O negócio é virar essa chave, exatamente por aí o caminho. A gente está propondo uma política de mobilidade do século XXI, né? A gente ainda está preso numa política de mobilidade da década de 70 do século XX. Inclusive o prefeito, porque quando ele vai citar a linha de ônibus da cabeça dele, ele só cita a linha que foi extinta há mais de 20 anos. Então é um pouco sintomático de como está a cabeça da própria gestão da prefeitura, agarrada lá nos anos 90, nessa mesma lógica. Né, o que o André trazia aqui, que é muito interessante, é pensar que as cidades com tarifa zero, elas invertem esse círculo vicioso. Então, né, hoje a gente vai perdendo o usuário do transporte público, para compensar isso aumenta a tarifa ou reduz linhas, o que por sua vez faz perder mais usuários e gera esse círculo que ele falou. As cidades com tarifa zero fazem o contrário, elas ganham muito usuários, e aí com isso elas tiram o carro da rua. Porque a pessoa deixa de sair de carro e vai para o ônibus. Ao tirar o carro da rua, o trânsito diminui, e aí o ônibus circula mais rápido também. E aí com isso você começa a tornar o transporte público mais atrativo. Então essa inversão, ela faz muito bem para essas cidades. Nas cidades do Brasil e do mundo que já adotaram esse modelo, o que a gente consegue ver de efeito prático na economia ou no sistema que a gente pode talvez experimentar em BH? Aumento de circulação de pessoas em 2, 3 vezes, muito mais gente circulando, mas não precisa aumentar a oferta de ônibus em 2, 3 vezes. Porque as pessoas usam os ônibus naqueles horários que eles estão vazios. Então aquele horário de 3 da tarde, 4 da tarde, 10 da manhã que os ônibus estão vazios, você vai ver ele cheio de gente, principalmente mulheres, idosos, crianças, pessoas que não circulavam, que estão fora do regime CLT, indo ao médico, indo ao posto de saúde, indo à escola, indo ao centro resolver um documento, indo fazer compra, indo visitar um parente. Isso tudo ativa a cidade, dá oportunidade para essas pessoas, reduz o trânsito. São Caetano do Sul tirou 1.500 carros por hora das ruas da cidade, monitorado pelo Waze, eles têm esse dado, e aumenta a venda no comércio. Então você vê cidade com tarifa zero relatando, prefeitura, CDL relatando, aumento de 30% de venda no comércio, vários estudos mostrando isso. Porque o dinheiro que ia para passagem, ele passa a ir para o comércio. Então quem ganha é o comércio do centro, é o supermercado, é o dono da loja, é o dono do material de construção. Todos esses são beneficiados nas cidades com tarifa zero. Você mesmo até chegou uma vez a comentar que até o comércio de bairro local também às vezes pode ser beneficiado, né? Não só o do centro, porque às vezes a pessoa... Para ela pegar um ônibus dentro do bairro fica muito caro, né? Na comparação com o custo de transporte individual, mas se for de graça a pessoa vai, né? Exatamente. Tem bairro a bairro, né? Belo Horizonte é uma metrópole, né? Hoje em dia o morador do Jardim Vitória, para ele ir no bairro Ribeiro de Abreu, ele tem que pagar R$ 5,75. Ou R$ 5,50, né? R$ 5,50. Bairros lado a lado. Imagina você ir no bairro vizinho ter que pagar esse valor para você voltar R$ 11,00. Né? Então a gente está falando de situações em que as pessoas estão impedidas de circular. E aí, por fim... Tem uma fake news circulando também de que esse projeto poderia expulsar empresas da cidade. O que é um delírio, né? Porque as cidades com tarifa zero, elas ganharam empresas, porque a economia circula mais, as pessoas vendem mais. Então, um estudo da FGV mostrou que cidades com tarifa zero tiveram 7,5% mais empresas do que cidades que ainda cobram passagem de ônibus. E eu ajudei a coordenar um estudo da FMG, junto com a Faculdade de Ciências Econômicas, que identificou que o aumento da massa salarial, né, do custo salarial para a cidade seria de 0,91%. Né? Ninguém, quando aumenta 1% o seu IPTU, você não vai pagar um caminhão de mudança, caçar lugar para mudar, só porque seu IPTU passou de R$100 para R$101, né? Então, assim, o que a gente esperaria do prefeito que não tenha acontecido é um debate com honestidade e com transparência, né?
A gente já foi recebido por vereadores, pelo secretário nacional de mobilidade urbana, por secretários municipais, mas pelo prefeito a gente não foi recebido até hoje, e a gente vê repercutindo nas falas que ele fala sobre o projeto como que ele não está sabendo do que se trata. Álvaro Damião não recebeu vocês ainda para discutir o assunto? O Álvaro Damião não recebeu, está falando coisas que não fazem sentido. Eu acho que ele está mal assessorado ou está pressionado pelos empresários de ônibus. Mas o que a gente sabe hoje é que a prefeitura está gastando seu capital político, ameaçando os vereadores com cargos, com não execução de emendas, para eles votarem contra o projeto de lei na Câmara no dia 3. A prefeitura fez uma ingerência na Câmara que ela marcou essa data da votação no dia 3. Na Câmara tem um ritual já estabelecido que os autores do projeto sugerem a data e o Colégio de Líderes aceita. Isso é o que eles fazem no dia a dia. O prefeito colocou o dedão lá no meio da Câmara e falou: vai ser no dia 3 porque no dia 4 eu tenho que viajar para a China e vou passar não sei quantos dias fora de BH. Então, ao invés de estar cuidando de BH, ele está marcando a audiência, a data da votação na Câmara e pressionando os vereadores. Agora, o voto dos vereadores não foi o prefeito que deu, foi a população. Esse prefeito que está aí, aliás, ele não teve nenhum voto. Ninguém votou no Álvaro Damião. As pessoas votaram no Fuad. Os vereadores não, eles tiveram voto e eles devem à população deles, aos eleitores deles. Então essa pressão que vem da prefeitura, né, para eles votarem contra o projeto, ela bate de frente com o interesse dos eleitores dos vereadores. E é esse embate que a gente vai ver aí na sexta-feira. Agora, ironicamente, nas cidades em que a proposta avançou, há um benefício político dos prefeitos envolvidos, né? Eles costumam ser bem avaliados pela população, há um ganho de capital político, né? A política é bem avaliada em todas as cidades, ninguém tira a política, é uma política que tem uma taxa de manutenção altíssima, se não me engano 3 ou 4% das cidades retrocederam, e os prefeitos que implementaram tarifa zero na gestão anterior, 9 em cada 10 foram reeleitos em 2024. Então tem também uma ignorância aí do setor público municipal em não entender a oportunidade que eles têm à frente. E aí a gente vai para esse debate, né? Vocês disseram aí, expulsar CNPJs, né? Isso é um argumento que o prefeito já usou em algumas ocasiões. Vocês dizem que não, né? Existem esses estudos mostrando que tem ou não, como é que está essa... Porque muitas vezes a gente ouve da prefeitura, falta um embasamento técnico para saber se isso é verdade. Como é que está esses estudos hoje? A prefeitura não colocou o secretário de Fazenda, assim, para a gente estudar e ver como que está de fato o custo setorial, né? Eles têm muito mais capacidade, muito mais elementos para nos ajudar, mas a gente fez com a capacidade da academia os nossos estudos. Assim, é estranho, porque o Álvaro Damião, quando ele fala disso, ele na verdade está defendendo fraude fiscal. Ele está falando que é legítimo que a prefeitura proponha um tributo e que as empresas se neguem a pagar. É isso que ele está falando. E assim, a gente está dizendo de algo que vai aumentar em 1% o custo salarial das empresas. E a gente sabe que para boa parte delas vai ter um retorno muito alto. É isso que a gente está mostrando no estudo. Assim. A gente faz um estudo tanto setorial como de porte das empresas. Então você pensa assim, o açougue, o restaurante que paga 10 vales transportes não vai pagar mais nenhum, ou vai pagar um só, né? Gasta 2 mil, 3 mil reais com vale transporte, vai passar a gastar 185 reais por mês. Isso tá avaliado pela prefeitura? Por que essa inação, né? Por que ele não quer discutir? É isso que a gente não entende. Mas isso pode ser feito no nível municipal? Porque aí é uma dúvida que aparece. A prefeitura pode criar uma taxa em substituição a uma contribuição que é do Vale Transporte, que não é definida na cidade, no nível municipal. O Vale Transporte ele é definido por uma lei nacional trabalhista que vincula ele ao valor da tarifa. Então, se a tarifa é zero, o Vale Transporte é zero. Isso não é decisão municipal, isso é uma decisão da lei do Vale Transporte. Nas 138 cidades que têm tarifa zero, nenhuma empresa paga Vale Transporte para os seus funcionários. Então, o Vale Transporte ficaria automaticamente zero. E aí sim, a prefeitura pode criar uma taxa. Como tem a taxa do lixo, teria a taxa do transporte público para financiar. Então, tem uma relação, mas não é... A prefeitura não mexe na lei do Vale Transporte.
Mas a partir do momento em que o Vale Transporte fica zero, a prefeitura tem as condições políticas de criar uma taxa para as empresas que antes pagavam Vale Transporte pagarem essa taxa. E é isso que a gente está falando, assim, a solução que foi pensada na década de 80 com o Vale Transporte torna o cobertor curto, porque toda vez que você tenta diminuir a tarifa, né, sem criar outras formas de financiamento, você está diminuindo tanto a tarifa quanto o Vale Transporte e aumentando o peso no orçamento público. O que a gente está propondo é redistribuir esse custo pela população, mas principalmente pelos empregadores que gastam mais recursos, né? Tipo, que tem capacidade, né? A gente está falando do setor público, a gente está falando de grandes empregadores, né? Gente que tem robustez financeira para arcar com uma mudança de 1% no orçamento e liberando pessoas para, né, empreendimentos para que eles possam ter recurso para investir, para crescer e para chegar na cidade. A gente está falando na prática de uma política social que é semelhante ao Bolsa Família, né? A gente está dando com essa política um valor de 180, 200, 250 reais por mês por pessoa que hoje gasta no transporte, né? É isso que está em jogo aqui. Agora, por uma questão de desarticulação da região metropolitana, os moradores da grande BH, que tem que vir a BH trabalhar e voltar, eles não seriam impactados positivamente pela medida, né? Não, eles seriam impactados quando eles pegarem, porque muitos deles pegam um complemento em BH. Complemento, né? Mas o Vale Transporte Metropolitano e a passagem metropolitana é uma decisão do governo do estado, né? E hoje a gente, inclusive, lamenta que não tem uma política, nem estou falando de tarifa zero, não, de redução dessa tarifa enorme que a gente tem, né, no transporte metropolitano, que impede a população de circular, né, que prende a população nos seus bairros, gera um custo alto para os empregadores, né, para quem vem da região metropolitana, e também um débito alto no salário desses funcionários, né. Então, tomara que, se aprovada a política da tarifa zero em BH, isso pressione o governo do estado para estabelecer uma política tarifária decente na região metropolitana, porque o que a gente vê hoje é um absurdo, né. Agora, na hipótese da lei ser aprovada, existe um período de transição ou no dia seguinte à sanção a tarifa já é extinta? Ele tem prevê um período de 4 anos para ser implementado, né? Então tem um período aí, inclusive, acho que isso é um acerto do projeto, né? De poder construir essa transição com calma, iniciar, né, regulamentação, estudos de detalhamento, de implementação, para que ela aconteça, né, com toda a segurança necessária numa capital do porte de Belo Horizonte. E levando em conta a próxima licitação do transporte, né, que em 2028 acaba essa concessão e o debate sobre a nova licitação já tem que ser feito a partir de hoje, assim. E com a lei, né, da tarifa zero aprovada, a gente já pensa a próxima concessão, o sistema de linhas, a partir da ideia tanto da gratuidade como do modelo de financiamento alterado. Esse modelo proposto em BH, ele é inspirado em alguma outra cidade ou ele é Ele é inspirado no modelo que existe na França desde 1971, chama Versement Transport, que é o Vale Transporte no Brasil. No início se inspirou nisso, depois eles desvirtuaram e foram para esse modelo aí. Mas é o mesmo modelo, até 9 funcionários você não paga, a partir do 10º funcionário você começa a pagar, é uma taxa fixa, independente se a tarifa é 1, 2, 3, 10 ou 0. Então a cidade com tarifa 0 recebe o mesmo valor que quem tem a cidade de tarifa 5. Isso é importante porque se você zerar a tarifa, você não pode ser penalizado com a ausência da contribuição das empresas. Essa é a falha do nosso desenho do Vale Transporte. E hoje é curioso, né, que o projeto de BH e a proposta de BH, ela é um dos principais pilares do debate que está acontecendo no Ministério da Fazenda, quando o governo Lula pediu ao ministro Fernando Haddad um estudo para a implementação da tarifa zero em todo o Brasil. Então, existe um estudo de base feito também pelos movimentos sociais, a gente participou dele, lançado no Congresso Nacional em 2023, liderado pela pesquisadora Letícia Birchal, que coloca justamente, se você substitui o Vale Transporte por esse modelo francês, o que seria possível arrecadar no Brasil e se seria possível financiar a tarifa zero. E ali concluiu que com 200 e poucos reais por mês, era uma taxa um pouquinho mais alta, né? Seria uma contribuição, não seria uma taxa, seria possível financiar toda a tarifa zero no Brasil. Então, esse modelo de BH hoje, ele não só está pautando outras cidades, como ele está na base do debate que está acontecendo em Brasília. Agora, apesar disso, não é uma bandeira hoje dos grandes partidos, PT ou PL, apesar de ser uma pauta popular, ele não está na bandeira dos grandes partidos, né? Por que exatamente você acha que isso acontece? O PT colocou isso no programa nacional deles, o MDB colocou isso no programa nacional deles, eles defendem isso. Existe a Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero no Congresso Nacional, composta por
mais de 100, 150 deputados, eu não sei o número de cor. Existe a frente parlamentar na Assembleia Legislativa em defesa da tarifa zero. E, de fato, é uma pauta pluripartidária que abrange o espectro político em diferentes momentos. Eu já participei de audiência pública puxada pelo ex-prefeito de Santa Luzia, o deputado delegado Cristiano Xavier. Vi deputado de direita defendendo tarifa zero por causa de gratuidade para ir no culto, no domingo. Isso é um fato. As pessoas querem ir querem exercer sua liberdade religiosa, sua liberdade de locomoção, não consegue, né? A pessoa quer ir na Igreja Batista da Lagoinha e não consegue ir, entendeu? Então, assim, é um problema do nosso tempo e isso exige um esforço coletivo nosso, inclusive de fazer essas pontes entre esquerda e direita para poder resolver. Muito mais do que um problema de mobilidade, é um problema transversal na cidade, né? Porque, igual você falou, influi na forma de lazer das pessoas, influi até na prática religiosa das pessoas, em vários aspectos, né? Que é, inclusive, algo que você abordou, né, no livro do senhor, algumas coisas nesse aspecto de como as pessoas são influenciadas pelo transporte coletivo, né? Isso é uma coisa que tem que ser pensada de agora para frente? As cidades grandes, a mobilidade ela é central, né? Ela é central para você ir à escola, ela é central para você ir ao hospital, ao posto de saúde. Então, assim, o que a gente considera direitos, todo cidadão tem que poder ter, poder acesso à educação, acesso à saúde, etc., ela depende da mobilidade. Depende da possibilidade de você chegar. Buscar emprego. Gente, o presidente Lula, ele tem relato de quando ele era um operário lá no ABC procurando emprego, ia a pé, caminhar 6 quilômetros até a porta da fábrica. Talvez seja isso que o presidente está lembrando agora, quando ele está trazendo a tarifa zero. Existem esses relatos. Como que você vai buscar emprego? Se você não tem como chegar, você está desempregado, você não tem como pagar. Olha que situação mais cruel, né? Então, a mobilidade urbana, ela é cada vez mais central nos grandes centros. A gente tem uma tendência, né, mundial de concentração nas cidades e por isso esse debate, né, a pergunta do início de vocês aqui, né, esse debate está cada vez mais forte, porque cada vez mais a gente vê o colapso do transporte público e a necessidade das pessoas conseguirem chegar nos lugares sem hoje ter condições. Né? Eu acho que para encerrar, assim, a tarifa zero, ela encerra um problema ou ela é um primeiro passo na direção de uma... O que viria depois da implantação da tarifa zero? A tarifa zero ela dá um outro patamar para a gente poder avançar com o transporte público. Sem ela, a gente vai ficar enxugando gelo, porque o que a gente vê hoje aí, eu olho para a situação desse superintendente de mobilidade urbana, tudo bem que ele não tem experiência na área, mas assim, é difícil fazer com esse modelo que está aí. Porque você pega o seguinte, você vai aumentar a tarifa, porque a tarifa está arrecadando muito pouco, você vai expulsar ainda mais usuário. Ah, não, vou manter a tarifa como está, congelada, né? Quer dizer, reduzir em relação à inflação, você vai ter que aumentar o subsídio. O subsídio a prefeitura não aguenta mais pagar. Então, esse modelo que está aí, ele deu água, ele não funciona mais. E ele não tem transparência, as empresas nadam de braçada, o serviço é péssimo, ninguém gosta, etc. A tarifa zero, ela permite estruturar uma forma nova de financiamento. E aí, claro que tem muita coisa para fazer. Você precisa fazer corredor exclusivo, melhorar a frota, tem muitas melhorias. Mas sem um avanço, estruturando uma forma de financiamento correta, justa e transparente, né, evitando corrupção, como faz esse projeto da tarifa zero, é impossível ir para qualquer lugar. Acho que é assim, a gente propõe um primeiro passo para um novo modelo, né, para uma política de mobilidade do século XXI e propõe uma nova governança do transporte coletivo. Assim. Então, controlar os recursos, saber como que eles vão, né, saber que a prefeitura hoje, o subsídio, né, que seria... Hoje, a tarifa zero propõe um subsídio de 100%. O subsídio está vinculado à prestação do serviço. Se as empresas não entregam o serviço, a prefeitura tem a prerrogativa de não pagar. Hoje, as empresas de ônibus, elas recebem adiantado o Vale Transporte. No começo do mês, um valor enorme, 600 milhões por ano, né? 670 milhões por ano, e elas não têm contrapartida. Né? Se elas não, o dinheiro cai na conta delas no começo do mês e se elas não prestarem o serviço, não tem ninguém que vai dizer que tirar esse dinheiro delas. Então a gente está propondo uma política de controle social também. Isso tem que ficar muito claro. São 670 milhões só de Vale Transporte? Por ano. 700 milhões de subsídio e 425 de tarifa, mais ou menos. Assim. Fazendo a conta rápida. Isso, obrigado pela participação de vocês. Boa sorte no projeto.